Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trade e ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E o Ibov não teve uma semana boa, né? Então, o Brasil em geral, né? Nós tivemos ali, o dólar continua trabalhando acima dos 5,70. Eu dizia que ele provavelmente vai ficar numa consolidação ali naquela região, talvez voltando até os 5,60 e tal, mas continua forte, né? Fechou ali acima dos 5,70. E o Ibov, que poderia fazer uma reação, ainda não fez, fechou abaixo dos 130 mil pontos novamente, né? Então, assim, tá ali na lama, né? O Brasil tá na lama, infelizmente, né? E eu digo assim, infelizmente também por conta da oportunidade perdida, né? Nós estamos com o mundo numa direção para cima, por incrível que pareça, né? Apesar de todas as incertezas que existem no mundo hoje, em termos de guerras, né? Tivemos aí mais um ataque do Israel em Teherã, né, lá no Irã, e saiu alguma coisa nos jornais, mas assim, nada de muito, assim, não teve muitas mortes, não foi um negócio assim, parece que foi um negócio mais cirúrgico e parecido com o da outra vez, então até o momento não apareceu nada no mercado, né. E então tem esse componente aí da guerra, tem o componente das eleições americanas, né, onde, obviamente, estamos na reta final e não dá para saber quem é que vai ganhar, a eleição muito apertada, né, tudo pode acontecer, dia 5 de novembro vai ser aí, o pessoal já está votando, né, as casas apostas estão mais para o lado do Trump, o mercado parece que está comprando mais a ideia do Trump, pela forma que ele está se posicionando, né, porque o projeto do Trump tem lá umas características mais inflacionárias e com a questão das tarifas, né, e por isso que eu faço essa análise dizendo que provavelmente o mercado está apostando mais na vitória do Trump, até as casas de aposta apostam mais para o Trump do que para Kamala, até porque os juros estão subindo, né. Então nós estamos num cenário muito curioso, porque nós continuamos com apetite ao risco, né? Ou seja, os mercados estão subindo, né? Todo mundo ali no topo histórico, tivemos uma semana um pouco negativa essa semana no mundo, mas ainda dentro da tendência de alta, nada para se preocupar, né? E simultaneamente nós temos os juros subindo, com expectativa de que vamos ter mais inflação, apesar do Fed ter cortado os juros, e também o dólar se fortalecendo, né? Então, assim, esse negócio do juros subindo, o dólar se fortalecendo e a bolsa subindo é muito a cara do mercado precificando a vitória do Trump, porque ele vai cortar imposto, vai nessa direção aí para o business, então as empresas vão se beneficiar e ao mesmo tempo nós vamos ter mais inflação se ele fizer as tarifas, porque basicamente o que ele propõe fazer com as tarifas é a mesma coisa que o Haddad fez com a Shopee, né? Então você pagava R$100 um produto, aí coloca uma tarifa de 50%, você vai pagar 150. É inflação na veia, tudo fica mais caro e é o que ele quer fazer lá. Então fala assim, compra o carro do México que hoje produz lá e paga $20 mil. Eu vou colocar 50% de tarifa, vai para $30 mil. Ponto, é isso, né? Então isso daí é inflacionário, né? E se você tem um cenário inflacionário, os juros tendem a subir. E se você tem também, isso daí mexe na balança comercial, né? Ou seja, o pessoal começa a produzir mais nos Estados Unidos e menos fora, né? Esse é o objetivo dele. Então, se isso daí acontece, você melhora a balança comercial americana e você fortalece o dólar. Então, o dólar está se fortalecendo. Então, essa é a figura que está mais ou menos se desenhando, né? Agora, ninguém sabe, tem uma incerteza grande, né? Tudo pode acontecer, a mala pode ganhar, tá ali cabeça a cabeça, né? Então, assim, mesmo com esse cenário de incerteza, o mercado tá para cima, o mundo inteiro tá para cima. Banco Central Europeu também falando em mais corte de juros, né? Tá indo nessa direção, a inflação tá bem controlada na Europa. Então, resumindo, é isso, né? E o Brasil continua ali perdendo a oportunidade, né? Nós vamos ver nos gráficos, provavelmente vai ser um vídeo mais rápido, porque não mudou muita coisa do que a gente tem visto, tá? E provavelmente também não deve mudar até as eleições aí, provavelmente deve ficar mais ou menos no mesmo lugar, até porque também temos os balanços, né? Então tem eleições, tem balanços, tem guerra, tem um monte de coisa, todo mundo está meio parado ali no mesmo lugar. E a hora que for movimentar, seja para cima ou para baixo, provavelmente para cima, porque a tendência é de alta, deve fazer um movimento explosivo daqui até o final do ano, é isso que a gente está contando, tá bom? Então se você curte conteúdo, está chegando agora e não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR, então
já para agora, deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodé, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã, e aproveita que na sexta-feira, dia de payroll, dia 1 de novembro, nós vamos ter uma aula exclusiva para quem não é aluno, né, para conhecer o método 10x, para conhecer como é que é a nossa sala ao vivo, nossa interação com os alunos e tal, vai ter aluno também. Então você manda uma DM lá, uma mensagem para ele no Instagram, com o código 0111, que é a data da aula, tá bom? E aí a gente se vê lá. Então vamos pro vídeo. Então, começando pelo mapa de calor do mundo, como eu disse, uma semana mais de correção, né? Então, mais vermelho do que verde. Você viu que o Brasil até ficou mais ou menos no mesmo lugar, né? E nós tivemos a Europa mais vermelha, nós vamos ver isso nos gráficos. E o S&P 500 também foi uma semana mais vermelha, né? Com algumas exceções, né? Tesla subiu 22%, né? Então, assim, o Elon Musk ficou mais bilionário ainda em uma semana, né? Mas, olha, a Microsoft também para cima, a Nvidia para cima, né? Então, assim, a cara é que esse negócio vai para cima, tá? Indo para os gráficos, o VIX teve aqui uma volatilidade um pouquinho maior, mas continua dentro da mesma região, né? Aqui fechando dentro dos 20, nada para se preocupar ainda. Os juros americanos, títulos de 10 anos, isso daqui é uma coisa que preocupa, né? Porque isso aqui é o mercado precificando volta da inflação, né? E aí o que acontece? Esse sinal que o mercado está dando aqui, teoricamente, pode fazer o Fed rever as suas premissas, né? Porque cortou os juros e cortou meio ponto, foi agressivo, e agora o mercado está falando assim, olha, eu acho que você cortou demais e provavelmente vai voltar a inflação, até por conta de tudo que eu falei ali na abertura, né? Então essa é uma mensagem aqui que vale a pena acompanhar por conta do que o Fed vai fazer, né? Vamos até deixar aqui uma linha de tendência para até onde esse negócio pode ir. Os juros na Europa também tiveram uma semana positiva, né? E aí aqui também podemos deixar esta linha de tendência aqui para ver. Eu pensei que isso aqui não ia voltar mais a reagir, mas está reagindo, né? Ainda um pouco mais fraco que os Estados Unidos, né? Mas é o que está acontecendo no mundo. Indo para o S&P 500, nós tivemos aqui uma semana negativa, vermelhinha, né? Mas depois de rompimento histórico, continuamos aqui nessa cunha ascendente, que me incomoda um pouco, né? Tem um pouquinho de divergência de FR aqui, mas não dá para saber se isso daqui vai ser topo mesmo, né? Porque esse negócio aqui, ó, se realmente virar um topo e começar a fazer uma correção, aí nós podemos falar que é uma divergência. Inclusive, você pode ver aqui que o próprio indicador não está ainda marcado como divergência, porque não confirmou esse topo, né? Agora, esse negócio aqui, ele pode só estar dando essa enrolada, pode até voltar aqui a esse topo e depois continuar para cima sem problema nenhum. Não há nada para se preocupar com essa semana vermelha aqui, tá? A mesma coisa a Nasdaq, olha, ela já está aqui no topo histórico e está há várias semanas aqui na mesma região, mas é topo histórico, né? Não tem o que falar. E o Dow Jones, que subiu bastante, fez uma semana aqui que engolfou 3, 4 semanas, né? Mas de qualquer jeito é um zigue-zague ascendente. E as outras correções que ele fez também foram razoavelmente intensas, né? E mesmo assim, na sequência, foi alta, foi alta, foi alta. Então, continua a mesma coisa, nada para se preocupar. O Russell 2000 continua aqui nessa consolidação de topo, depois do rompimento. Então, enquanto tiver por aqui, também continua para cima, né? Uma coisa interessante é que, para vocês verem um apetite ao risco, esse ETF aqui eu nunca mostrei para vocês, mas ele é o ETF de empresas de crescimento large cap, né? Ou seja, são essas Nvidia da vida, Amazon, empresas que crescem muito, né? E quando você olha isso daqui pelo gráfico semanal, elas aqui estão no topo histórico, né? Então, assim, olha, desde o Covid, olha só, desde o Covid aqui, esse negócio subiu 215% em 4 anos, ou seja, mais ou menos 5% por ano, 50% por ano, né? E tivemos aqui o ano de 2022 inteiro de correção, né? Mas, ou seja, o mercado continua com apetite ao risco, porque se, como eu disse, se tivesse o mercado preocupado com esse negócio de guerra, de eleição e blá blá blá, essas empresas de crescimento aqui, elas estariam lá para baixo, né? E não tá. E a mesma coisa as consumer staples, né? As consumer staples, que são as empresas mais de segurança, né? Mais de dividendo. Olha lá, teve uma semaninha aqui de correção, mas rompeu o top story. Isso daqui para mim é um pullback e deve continuar para cima. Então, o mercado está muito comprador de bolsa, pelo menos por enquanto, tá bom?
O setor financeiro também, que é um setor que geralmente o mercado anda alinhado, né? Então você vê aqui que o setor financeiro, gráfico muito parecido com o Dow Jones, né? Essa semana tivemos uma semana negativa, mas esse gráfico aqui é extremamente altista, né? Olha só, um canal de alta aqui muito consistente, né? O setor financeiro não anda forte como o setor de tecnologia, Nasdaq, mas a tendência aqui é uma tendência clara de alta. Então não tem nada para se preocupar, tá? O Russell 2000, aliás, o Dow Jones. Eita, eu tô confundindo, hein? Esse aqui é o DAX, indo para a Europa agora, né? Então, o DAX depois rompeu o topo histórico, tá dando sua enroscada aqui, essa semana fez uma semanazinha negativa, mas nada demais, né? O zigue-zague continua sendo ascendente, o Reino Unido continua aqui consolidado e a França também continua no mesmo lugar, semana de baixa, mas nada demais, né? O Japão fez uma semana aqui de correção, mas o Japão tá nesse enrosco aqui. Dá até para desenhar aqui um diamante que é até uma figura perigosa, né? Mas isso daqui não está muito legal, essa figura do diamante, né? Então eu acredito muito mais que esse negócio aqui está aqui numa consolidação com uma violação aqui por causa de notícia e tal, né? Então quando estiver aqui nessa consolidação, para mim não é motivo para se preocupar, continua para cima, né? A China, depois de todo esse movimento aqui, voltou, eu acho que ela está pegando impulso, mas para mim parou de cair. Esse negócio aqui deve realmente ir para cima, né? O mercado inteiro está para cima, mas provável para cima. Mercados emergentes está fazendo um pullback no topo rompido. O nosso EWZ fez aqui um dojizinho, não saiu do lugar, assim como o IBOV também ficou mais ou menos no mesmo lugar, né? Indo para as commodities, nós temos aqui o petróleo, que essa semana fez uma semana de alta, mas olha, veja que não é nada com preocupação de guerra, de Oriente Médio e tal, né? Esse petróleo aqui continua nessa tendência de baixa, né? Aqui desde 2022, esse negócio aqui vem caindo e esse negócio vem caindo aqui, fazendo topos descendentes. Isso daqui é um triângulo descendente, né? Então, assim, olhando tecnicamente, isso aqui tem mais probabilidade de cair do que de subir. Então, nenhuma novidade no petróleo. O minério de ferro continua na mesma região aqui, por conta da China, né? O cobre, essa semana aqui fez uma reação, então isso daqui, essa linha aqui segurou, né? E ele fez uma reação, o cobre pode voltar a subir, né? O que é um bom sinal para a economia. O nosso ouro continua imparável, né? Então tivemos mais uma semana de alta, né? Veja aqui que nós já estamos chegando no alvo de 161,8 desse pivô aqui, que é no 2.800 dólares, ele fechou 2.747, né? Então o ouro está muito forte. A prata, ela essa semana, depois do rompimento da semana passada, ela fez um dojizinho aqui para pensar, mas isso daqui dá para ir para gráficos mais curtos e aproveitar qualquer entrada aqui, essa prata deve andar, tá bom? Indo para as moedas, nós temos aqui o DXY que continua forte, mais uma semana de alta, fechando aqui perto dos 105 dólares. Esse negócio está com cara que vai vir até esse topo aqui dos 107, tá? Na última vez que ele fez esse movimento aqui, olha só, ele foi embora, né? E está com cara de fazer a mesma coisa, né? Então corrobora aquilo que eu estava falando lá do mercado está precificando a eleição do Trump. Não leve isso daí como uma verdade, tá? Isso daqui é só, para mim, essas coisas estão se encaixando. Eu tento ler os gráficos e encaixar no que está acontecendo no mundo, né? E quando faz sentido, eu divido com vocês. Quando não faz sentido, eu falo para vocês, olha, essas coisas aqui tem uma divergência que eu não estou entendendo e vira e mexe eu falo isso, né? O Bitcoin tem tudo para romper, eu acho que ele só não rompeu por causa da força do dólar, tá? Ou seja, se o dólar está subindo, o Bitcoin, no mínimo, ele tem que subir mais que o dólar para conseguir romper, né? Então eu acho que é isso. Enquanto o dólar estiver forte assim, ele deve continuar aqui nessa consolidação, a hora que ele der uma fraquejada, o Bitcoin deve romper. Outra coisa também, Trump, né? O Trump e JC Vance são pró-Bitcoin, né? O Trump foi lá na convenção dos Bitcoins, não sei o quê, e é uma mensagem bem positiva aí para o Bitcoin. Então, a vitória dele também pode confirmar esse rompimento. Então, não se surpreenda, nas próximas 2 semanas a gente tem uma paulada aí nesse Bitcoin, tá? E eu acho que se ele romper, ele vem aqui nos 100 dólares muito rápido, tá? Tem muita energia acumulada nesse negócio. O Ethereum está mais fraco, né? E
teve uma semana de baixa aqui, ele está com bastante dificuldade de subir, né? Apesar de ter esta linha de tendência aqui, né, que ele está respeitando, ele não está demonstrando força, né? E eu acho que ele está até perdendo um pouco de força para Solana, que é meio que uma competidora, né? Quem é das criptomoedas aí pode até questionar, se quiser deixar comentário aí, né? Mas eu acho que quando eu olho o gráfico dessa Solana aqui, que se propõe a fazer algumas coisas que o Ethereum também faz, ela tem uma cara muito mais altista do que o Ethereum no momento, né? Então talvez esteja migrando algum capital do Ethereum para Solana, isso daí faria sentido, né? Voltando aqui então para as moedas, nós temos aqui o Yen japonês, que obviamente está se desvalorizando, né? Então está subindo aqui, nós já estamos aqui nos 152 ienes por dólar, né? E tem tudo para vir aqui nos 160 novamente, né? Então desde que ele veio aqui nesse fundo, nós falamos, é difícil uma moeda quando ela pega uma direção, você conseguir vencer essa direção, tá? Precisa acontecer alguma coisa muito estrutural que ainda não aconteceu, então o Yen tende a continuar se desvalorizando em relação ao dólar, tá? Indo agora para as FANGs, as magníficas, nós temos aqui a Apple. Então, a Apple também, eu acho que está só esperando o balanço, né? Os balanços continuam vindo muito bem, né? Então, todos os balanços que vieram até agora, assim, a grande maioria, tudo verdinho, tudo para cima, e nós vimos Tesla mandando bem, Netflix mandando bem, então tudo indica que todas as outras devem continuar nessa direção. Então, para mim, a Apple aqui está prestes a fazer um rompimento, e a hora que fizer esse rompimento, você tem que montar nesse negócio, tá? Pode ser que rompa com um gap no balanço, né? Mas, deixa eu até ver aqui os balanços dessa semana. Olha aqui, turma, nessa semana temos coisas importantes, né? Google, Visa, AMD, McDonald's, Pfizer, tudo na terça-feira, né? Segunda-feira não tem nada de muito importante. Vamos ver aqui. Na quarta-feira nós temos Microsoft, Meta, Lilly, Brasil tem a VEG, né? Caterpillar também é grande. E na quinta-feira nós temos Apple, Amazon, Mastercard, Ambev. E na sexta-feira nós temos as petroleiras aqui, Exxon, Chevron, ou seja, uma semana importantíssima de balanço. Então essa semana aqui nós vamos ter uma briga entre o que o mercado está na expectativa da eleição e não vai se posicionar com as posições desses balanços aí que vão sair, né? Eu aposto que vai romper, eu acho que nós vamos ter uma semana positiva, tá? Então eu não tenho medo de comprar por causa da eleição, não. Até porque o negócio da eleição, como eu vinha dizendo, inclusive no tempo de eleição no Brasil hoje também, né? Vai lá votar e exercer a sua civilidade. A eleição, a gente não deve se basear nas notícias, né? E se acontecer, e se for Kamala, e se for Trump, o que vai acontecer, não sei o quê. No final das contas, o gráfico representa o conjunto da obra e o consenso, né? Então, se o mercado está precificando, que eu acho, pelo que eu tenho visto, tenho lido, né? Eu acho que o mercado está precificando mais uma vitória do Trump, a cara de que ele está ficando, do que da Kamala. Mas, mesmo que a Kamala ganhar, não vai ter grande diferença, porque a gente não pode esquecer que o mercado está para cima. Esse ano aqui o S&P 500 está mais de 20% de gain, e quem está sentado lá na cadeira é o Joe Biden e a Kamala. Então, se ela assumir, qual que é o problema, né? Continua na mesma direção, né? Muda algumas políticas lá do Trump, mas assim, os Estados Unidos continuam sendo a mesma máquina, né? Então, não se pegue nesse negócio aí de falar assim, se for Trump eu vou dar all-in, se for o Kamala que ganhar eu vou vender, não sei o que, vou ficar short. Não caia nessa besteira, tá? Segue o que o gráfico está fazendo. Eu acho que o gráfico continua para cima, seja um, seja para outro, daqui até o final do ano. E por que eu acho? Não é porque eu tenho uma bola de cristal, nada. É simplesmente porque eu olho esse gráfico aqui da Microsoft, e vai ter balanço essa semana. Esse gráfico da Microsoft tem tudo para romper para cima, uma puta de uma tendência de alta, né? Então é isso que eu sigo, né? O resto é só opinião que a gente dá aqui, pelo que lê e tudo mais, e se faz sentido, compartilhamos com vocês. Mas não tome isso daí como certeza nenhuma, tá? Siga sempre o gráfico, essa é a minha recomendação. Então, olhando a Microsoft aqui, eu digo que tem uma compra maravilhosa aqui se romper esse negócio, né? Então segurou bem aqui no suporte, está fazendo esse zigue-zague, se fizer esse pivô deve ir, inclusive até o potencial de romper o topo histórico. Amazon.
A mesma coisa, tá aqui no topo histórico, né? Olha só, pegou uma energia tremenda, né? Esse negócio aqui tem tudo para romper. O Google, depois de ele ter dado essa fraquejada aqui, né? Ele se segurou neste canal e agora, se ele romper aqui, tem uma compra, porque essa compra vem aqui para fazer parcial aqui nesse topo histórico, né? A Meta já rompeu o topo histórico aqui, está fazendo um pullbackzinho, né? E provavelmente no balanço, eu digo o seguinte, se no balanço abrir com gap de baixa e parar aqui, tem compra nesse suporte, se abrir rompendo, tem compra também, tá? A Meta tá forte. A Tesla, olha lá, olha só a barra dessa semana, né? Subiu 22% essa semana. E ela está aqui naquele limite dessa bandeira de alta, né? Que já falei aqui, né? Agora, o que acontece? Rompendo esse negócio, para mim, o meu número de compra da Tesla é acima dos 300, tá? Mas ela está aqui no 270, né? Então, assim, os mais arrojados já podem começar a comprar aqui, talvez, não tempo gráfico menor e tal, né? A Netflix, também, olha só, a Netflix saiu o balanço, né? Então, ó, as duas que saíram o balanço. Tesla fez essa barrona aí de mais de 20%. E a Netflix também fez essa barrona aqui na semana passada. Essa semana aqui está dando uma respirada, mas está acima do topo histórico, né? Então, falar o quê? Nvidia ainda não foi balanço, nem vai ser essa semana, mas olha, está no topo histórico, né? 2 semanas aqui andando meio devagar, mas esse andando meio devagar, eu vou dar até mais um aqui, porque, vamos ver aqui, olha, dessa compra aqui desse 1, 2, 3 aqui, ela já andou 20%. Então, assim, ela anda tanto que parece que o candle é pequeno, né? Então, você teve esse fundo, depois você teve esse fundo, aqui já deu para comprar. Só que foi pivô no diário, né? E aí deu a entrada aqui e já andou 20%. Então, assim, não acho que isso daqui é pouca coisa, não, é bastante coisa, tá bom? Então, sobre o mercado internacional, isso aí que eu queria falar, vamos ver o Brasil agora. Olha, olhando aqui os DIs, nós tivemos uma semana de doji, o que é uma boa notícia. Só o fato de não ter subido já é uma boa notícia, né? Mas a tendência continua para cima. Aqui ainda esse doji aqui é uma indecisão, mas não significa nada e ele foi muito baseado na sexta-feira, né? Na quinta-feira que teve fala aí do Campos Neto, do Haddad, o mercado deu uma aliviada, mas ainda não parou de subir esse negócio, tá? O Ibov, nós tivemos aqui toda a chance, inclusive na sexta-feira, de ele fazer um candle martelo aqui, ou um candle verde, né? E ele decidiu fechar aqui no vermelho, fechar no negativo, né? Um pouquinho negativo, mas decidiu fechar no negativo e fechar abaixo dos 130 mil pontos. Não é legal isso daqui, né? Então, vamos olhar aqui mais detalhes no índice. O índice, olha só, isso daqui está extremamente para. Eu falei que nós, pelo semanal, nós tínhamos, a partir daqui, né, nós tínhamos compra nesse índice, né? Só que agora, o que acontece? É extremamente desconfortável você tentar comprar esse negócio aqui, e provavelmente os compradores estão vendo isso, tendo a mesma opinião, quando você tem esse movimento aqui, né? Aí ele chega e faz um pullback aqui no fundo e mete uma barra vermelha. Isso aqui tá com cara de mais queda, né? Tecnicamente esse negócio não parou de cair. Se você coloca aqui nos 60 minutos, está muito claro. Eu vou até dar uma fechada aqui nesse gráfico para vocês verem como está clara essa queda aqui, essa tendência, né? Então, desde que ele fez esse topo aqui, esse negócio aqui só caiu, né? Então, assim, olha aqui, ó, e aí olhando aqui mais no detalhe, né? É o tipo de coisa que nós falamos lá todo dia no método 10x, né? Ele perdeu o fundo aqui, veio aqui, deixou 1, 2, 3, tem venda nesse negócio. Você pega tempo gráfico mais curto, você tem, por exemplo, para fazer day trade aqui no 15 minutos, olha lá, você tem a venda aqui nessa perda, você tem venda aqui nessa perda, né? E aqui teve mais uma venda, obviamente fechou o dia, já estava no final do dia, não ia fazer essa venda, né? Mas quando você olha esse gráfico aqui, o que você vai falar? Você vai querer comprar esse negócio? Não, você vai vender para vir buscar esse fundo, né? Tá com toda a cara que vai continuar assim até prova em contrário, tá? Então, se mudar isso daqui, essa configuração, a gente está aqui todo dia para fazer análise diária, para falar para vocês. O dólar ficou aqui parado no mesmo lugar, né? Mas ficou parado alto, né? Ele podia ter reagido aqui para baixo e não reagiu. Então, olhando aqui o gráfico diário, isso daqui, lembra que eu falei dessa consolidação? E ele está aqui também com cara de consolidação, né? Consolidação aqui,
qualquer espirro, qualquer fala do Lula, do Haddad, esse negócio para vir aqui nos 6 não é difícil, tá? Nós estamos num momento complicado do Brasil, tá? A perda de credibilidade está muito pesada, né? Senão nós não estaríamos vivendo essa situação aí no índice e no dólar com o mercado do jeito que está. O dólar até tem que dar um desconto porque o dólar está muito forte no mundo, né? Então quem é o real contra o dólar se o dólar está subindo, né? Então, quando eu olho essa configuração aqui, eu continuo dizendo a mesma coisa, né? Se vier aqui no fundo tem compra, se vier aqui no fundo tem compra, se romper topo tem compra. É só isso que temos para dizer. As small caps, continua bem enroscado aqui, tá? Se der uma oportunidade para baixo, eu vendo, porque a tendência aqui é de baixa, mas não estou operando muito isso daqui não, porque está muito na meiuca. Indo para os principais índices setoriais. Nós temos aqui materiais básicos, olha, muito consolidado, não tem o que fazer, então assim, nós estamos num momento um pouco mais difícil de arrancar dinheiro do mercado, tá? O setor industrial precisa esperar esse rompimento aqui, né? Ele tá louco para esperar para o índice reagir para ele fazer esse rompimento, tá? Isso daí deve acontecer simultaneamente. O setor de consumo continua sofrendo aqui com juros, né? Então, assim, se tiver oportunidade é só venda, né? O setor imobiliário bem enroscado aqui, né? Também sofrendo com juros. O setor financeiro não conseguiu, olha, isso daqui é uma marcação aqui de fundo mais alto em relação a esse, né? E a esse, mas tem que romper aqui para começar a subir, ainda não conseguiu, né? E o setor de utilidades públicas também parecido com o setor financeiro, né? Veio aqui, fez o pullback, marcou o fundo, tem que romper aqui para começar a subir. Então, assim, você vê que o mercado está bem amarrado aqui em termos dos índices setoriais, né? Indo para as principais empresas do Ibov, olha, o Itaú até acionou aqui essa compra, né? Que foi esse 1, 2, 3 aqui. E na sexta-feira deu uma rameladinha, né? Mas acionou esse fundo aqui, o stop está aqui e tem compra no Itaú essa semana, tá? O Bradesco, bem difícil aqui agora, né? Fez uma semana negativa, não sei. Na dúvida, não faz nada, tá? Banco do Brasil, também, olha só, bem consolidado. Há quanto tempo ele está aqui? Não tem o que fazer no Banco do Brasil. A Sambi, bagunçada, mas a Sambi se romper aqui é a mesma coisa que o Itaú, tá? Ela pode dar uma paulada para cima, tá? E eu digo isso daqui porque nós temos essa estrutura aqui que está indo nesta direção. Existe a possibilidade de perder o fundo, acontecer alguma coisa aqui? Existe, mas é menor porque essa estrutura aqui está mais para cima do que para baixo, né? A Vale é bem difícil de operar, né? Então, olha só, ela vinha caindo, essa semana aqui fez uma recuperação, mas está no meio de uma consolidação, eu não recomendo se envolver com Vale não, tá? Petrobras também está bem enroscada aqui, no day trade, se der uma oportunidade aqui pelos 60 minutos de perder o fundo para vir aqui, pode até dar algum trade, tá? Mas eu não duvido essa linha de tendência aqui segurar o preço e ela reagir aqui. Aí então a gente vê durante a semana, mas não está legal de operar também. Você vê que são poucos ativos que estão com configurações legais. Ó, B3, já 4 semanas aqui na mesma região do preço, não faz nada. A Magalu não. A VEG também está consolidada aqui, precisa romper, está esperando o mercado reagir. Qualquer reação do mercado, ela vai ser a primeira a romper, tá? Se romper, tem que montar nela. E a Magalu continua para baixo, né? Então a Magalu, essa daqui tem venda, se perder o fundo aqui tem venda, não tem a menor dúvida, né? E para finalizar as commodities, nós temos aqui o milho que deu uma bela de uma paulada, né? Subiu aqui quase 5% e o alvo dele aqui, não duvida essa semana ele chegar aqui, né? Então nós já estamos comprados no milho há um tempo, quem opera isso daqui tem que aproveitar. O boi ainda não parou de subir, fez mais uma semana aqui de quase 2%, né? Parece que ele vai vir aqui nos 330, 335. A soja, talvez ela comece a reagir aqui, né? Vamos ver se ela segura nesse fundo aqui, consegue vencer isso daqui, aí pode ser que ela reaja, né? E o café, que essa semana aqui foi meio enroscada, né? O café, vamos até ver aqui como é que está o IFR dele. Ele está preguiçoso, né? Normalmente ele faz movimentos intensos, né? Como fez aqui, e aí aqui está perdendo força, né? Então esse cafezinho aqui está chato, né? E olha só, nós temos aqui esses topos e nós temos aqui o IFR divergindo. Então assim, quem está comprado tem que colocar o stop aqui embaixo e quem não está precisa esperar ele recuperar a força, tá bom?
Então, turma, era isso aí que eu queria falar. Como eu disse, um vídeo rápido, né? Porque rápido para ser um vídeo de fim de semana, né? Que normalmente demora mais. Porque está tudo alinhado, tudo mais ou menos na mesma, não aconteceu grandes movimentações e todo mundo na expectativa dos balanços dessa semana, da eleição americana, novidades sobre a guerra e tudo mais, né? Então, fica atento, estamos aqui todo dia fazendo abertura de mercado, Modé lá na live, todo dia às 8h15 da manhã no Instagram, @mfmodé também, né? Então, se inscreve lá, se inscreve aqui, clica no sininho para receber as notificações. E se quiser entender como é que funciona o método DX na prática, sexta-feira, dia 1/11, vamos ter essa aula aí para quem não é aluno. E é só você mandar uma DM lá no Instagram do Modé, com o código 0111, que é a data da aula, e aí você participa, vai receber o link lá para participar da aula, tá bom? Valeu, um abraço.